Você pode abrir a sua Bíblia comigo? Nós leremos no Salmo 23, os 6 versos do Salmo 23, e eu quero fazer a exposição da Santa Palavra de Deus por alguns instantes neste Salmo. O Salmo de número 23. Glória a Deus. Aleluia. Um salmo muito conhecido nosso, nós temos até de cor essa fala. Vamos juntos? Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Eu tenho comigo uma experiência muito gratificante com o Salmo 23. Esta foi a primeira mensagem que eu preguei quando eu tinha por volta de uns 3 para 4 aninhos de idade. Eu não lembro cognitivamente disso, mas é o que minha mamãe, meu papai, minha vovó sempre tratam de contar esse fato. Nós tínhamos um concurso na escola dominical de quem memorizasse uma quantidade longa de versos em um espaço curto, e na manhã da escola dominical minha mamãe se dedicou a me ensinar o Salmo 23 e eu aprendi o Salmo e disse o Salmo na escola e acabei ganhando o concurso do maior, né, uma grande memória da manhã. E aí à noite o pastor pediu para que eu recitasse o Salmo de novo, e eu falei o Salmo na igreja e o fogo caiu. E até desde aquele dia que o fogo caiu, eu não parei de falar mais o Salmo, para a glória de Deus. Jesus tem me guardado até então, pregando a palavra, falando a palavra. E Deus prepara os caminhos, leva a gente, traz a gente, e aí Ele seja sempre a glória pela sua santa palavra. Eu quero convidar você para um raciocínio nesse tema. Nós vamos falar por uns 45, 50 minutos sobre o tema Deus seja louvado pela salvação. Deus seja louvado pela salvação. Os salmos são escritos em um espaço de aproximadamente de 1500 a 430 a.C. E tecnicamente esse aqui é o 19º livro da Bíblia, com a maior extensão em capítulos, que são 150 capítulos, e na divisão, né, mais recente, né, 2.461 versos só neste livro dos Salmos. É uma porção enorme das Escrituras. E numa divisão mais técnica dos Salmos, a gente vai encontrar uma alusão ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, onde Gênesis, há uma comparação entre o Salmo 1 ao Salmo 41, Êxodo faz uma comparação do Salmo 42 ao Salmo 72, Levíticos faz uma comparação do Salmo 73 ao Salmo 89, Números faz uma comparação do Salmo 90 ao Salmo 106, e Deuteronômio faz uma comparação do Salmo 107 até o Salmo 150, fechando assim esse comparativo mais técnico. Porque se a gente encontrar os primeiros 5 salmos de cada um desses grupos, e até no meio desses salmos, a gente vai encontrar alusões ao Pentateuco, alusões à criação, alusões à saída do Egito, alusões ao Cordeiro, ao sistema sacerdotal, alusões às viagens de Israel contadas em Números, alusões à referência pública da Santa Palavra de Deus, como é o Salmo 119, que está lá no livro comparado com o livro de Deuteronômio, nessa divisão mais técnica dos Salmos. E nessas coleções dos Salmos, a gente vai ter assim muita didática. Os Salmos não é um livro assim, não é um livro comum, não é um livro assim para a gente pegar. Irmãos, vamos ler um versículo aqui. Ih, meu Deus, deixa eu achar um salmo aqui qualquer salmo tá bom. Não. Os salmos são didáticos. Os salmos são técnicos. Eles são fonte de inspiração teológica. Existem profecias nos salmos. E aí a gente vai ter uns salmos que são do grupo de Davi, salmo dos filhos de Corá,
tem mais um grupo de Davi do Salmo 51 ou 65, aí tem um grupo de Asaf, aí tem um grupo dos filhos de Corá, aí tem um grupo de louvor congregacional, tem um grupo que chama Grupo Aleluia, no Salmo 111 ao 117, é um salmo que só diz, são salmos que só dizem aleluia. Canções de ascensão para Jerusalém, que são 15 salmos, do 120 ao 134, é um salmonário espetacular, é um inário magnífico. E a gente termina com o louvor congregacional do Salmo 145 ao 150, que são salmos de muito engrandecimento a Deus dentro da congregação. Esses salmos, irmãos, formam um conjunto de gratidão, de louvor a Deus, que neles tem de tudo. Tem 7 autores diferentes, no mínimo, tem pelo menos 16 tipos de salmos, no mínimo, e aí a gente vai ter salmos que enriquecem e que engrandecem a Deus. Tem salmos proféticos, tem salmos didáticos, tem salmos de cânticos para o Messias, tem salmos de lamento do Messias. Irmãos, salmo é o que não falta. E existe muita gratidão a Deus, porque os salmos têm uma categoria especial de citações no que diz respeito à salvação. Os salmos são muito específicos em louvar a Deus pela salvação. É claro que esse tema que Deus põe em meu coração para pregar hoje, Deus seja louvado pela salvação, tem tudo a ver com o livro dos Salmos. Porque se a gente discorrer os Salmos por completo, a gente vai encontrar muitos textos nos Salmos que fazem referência à salvação. Eu vou fazer uma citação de uma sequência aqui. O Salmo 116, verso 13, diz assim, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Salmo 119, verso 66 diz, espero, Senhor, na tua salvação e eu cumpro os teus mandamentos. Mais para frente o Salmo 91 e o verso 16 vai dizer, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 149 e o verso 4 diz, porque o Senhor se agrada do seu servo e de salvação adorna os humildes. O Salmo 95, verso 1 diz, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos ao rochedo da nossa salvação. Salmo 85, verso 4 diz, restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação e retira de nós a tua ira. O Salmo 21 e o versículo 5 diz, grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevieste. O Salmo de número 78 e o verso, 78, verso 22, não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Existem muitos textos no Salmo que a gente poderia passar mais do que a metade dessa noite aqui citando e comentando. Mais para frente tem o Salmo 106 e o verso 4. Olha o que diz o verso 4 do Salmo 106. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo, visita-me com a tua salvação. O Salmo 62, o verso 2 diz, só ele é a minha rocha, só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, eu não serei abalado. O Salmo 62, no verso 7 diz, de Deus dependem a minha salvação e a minha glória, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Os salmos são um tributo de louvor a Deus, exclusivos pela salvação. Nos salmos, nós vamos encontrar que o Senhor, Deus, na pessoa dos salmistas, é engrandecido por ter salvo o seu povo. Há pedidos por salvação, há clamores de salvação, há um incentivo de valorizar a salvação. Os salmos refletem a salvação. Meus irmãos, nós estamos estudando na lição da escola dominical o que o apóstolo Paulo está pregando. E nós temos diversas intenções nessa escola. A primeira das intenções da escola dominical é trazer de volta o respeito pela pessoa do apóstolo Paulo. Mas uma das mais importantes para mim missões dessa escola dominical
revelar a pregação do apóstolo. E numa das revistas que se seguem, quando a gente vai estudando aí, eu acho que a terceira ou a quarta lição que se segue agora, nós vamos falar sobre a pregação de Paulo. E pasme os senhores, se nós observarmos a pregação do apóstolo Paulo, na pregação dele, o centro da pregação é salvação. Paulo não vem com poder uníssonos persuasivos. Paulo não vem com uma palavra boa, uma palavra adocicada. Paulo não vem com uma palavra de autoajuda. Paulo não vem com uma palavra assim, uma palavra bacana. Ele vem com uma palavra de salvação. É uma palavra que diz ao pecador que ele está errado por estar pecando. E é uma palavra que diz que Jesus está certo porque Jesus é o Salvador. É uma palavra que aponta o pecador dizendo: rapaz, você está errado. Minha senhora, a senhora está errada, a senhora está pecando. O pecado vai te levar à morte. Pare de pecar, mas pare de pecar porque Jesus pode te ajudar a abandonar esse pecado. E se a gente olhar para as mídias sociais hoje, nós olharmos para os grandes púlpitos deste nosso país, nós vamos encontrar que existe uma distorção muito célebre na mensagem pregada. Muita gente está abandonando a mensagem da salvação. Muita gente está adotando o discurso humanista. Muita gente está adotando o discurso, aquele discurso engessado que só promete uma vida de bênçãos, uma vida de vitória, uma vida de prosperidade, uma vida de alegria, uma vida sem estresse, uma vida totalmente livre dos pesares deste mundo. Porém, o foco na salvação está abandonado. Como obreiros de Deus, homens e mulheres do Senhor, nós precisamos fazer o nosso papel de voltar a falar sobre salvação e de incentivar que as pessoas que se aproximam de nossos púlpitos falem de salvação, que as pessoas que estejam no nosso círculo de obreiros valorizem a salvação, que eles preguem a salvação, que eles anunciem a salvação, que eles finalizem a salvação, a mensagem da salvação, dizendo às pessoas: olha, você precisa reagir ao convite da salvação que te foi feito, e aí Deus vai continuar nos usando para alcançar pessoas e salvá-los em o nome de Jesus. É claro que o evangelho tem benefícios muito magníficos, benefícios espetaculares estão no evangelho. Porém, antes de alcançar qualquer desses benefícios, ou antes de propagar qualquer um desses benefícios, nós não podemos agir como essas empresas de propaganda que fazem uma propaganda para tentar ganhar o cliente. Não é assim que funciona. O evangelho não é propaganda. O evangelho não funciona como um marketing. O evangelho é muito simples. Ele, de acordo com Romanos 1:17, Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder, não é propaganda. É poder de Deus para alcançar o perdido, o pecador, o miserável, o desgraçado, desgarrado, e transformar a vida dele em uma ferramenta de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos falar da salvação. A salvação pregada nos Salmos, ela está perfeitamente alinhada com a salvação anunciada por Cristo e a mesma anunciada pelos apóstolos. Não está desalinhado, não é uma salvação complexa, não é nada fora de teu, não está destoando, é a mesma salvação. E existem pelo menos 3 características da salvação que nós podemos expor em um pensamento muito rápido, que devem ser mantidas em mente daquele que prega sobre salvação. Primeiro, é que a salvação é de graça, mas não é barata. Aleluia! Eu vou dizer de novo para a gente guardar isso aqui. A salvação é de graça, mas não é barata. Meus irmãos, pensar na salvação é pensar que um miserável, perdido, desgraçado, abandonado, ganhou um prêmio enorme, mas ganhou um prêmio enorme e do nada ficou muito rico. Essa é a salvação. A gente não era nada, a gente era perdido, desgarrado, deprimido. Onde é que nós estaríamos uma hora dessa, irmão? Misericórdia, algum de nós estaria na balada, estaria lá no risca-faca. Onde é que nós estaríamos uma hora dessa? Tem gente que hoje estava enchendo a cara de cachaça, de pinga, de cana, estava perdido nesse mundo aí, sem esperança, mas Jesus alcançou na salvação e trouxe lá de baixo e colocou assentado em regiões celestiais para a glória do nome de Jesus.
A salvação é de graça, mas não é barata. É de graça porque a gente não pagou. Eu não paguei nada por ela. Os senhores não pagaram para aceitar a Jesus. Nenhum de nós, você que está assistindo a gente online hoje aqui, você não paga para aceitar a Jesus. Você não paga para ser salvo. A gente não entrega nenhum valor, espécie nenhuma. Você não faz um contrato, não assina nada dizendo, olha, eu tenho que pagar isso aqui para alcançar. Não, é de graça. É inteiramente de graça. Jesus derramou sangue lá na cruz do Calvário para a gente não pagar nada. Ele pagou o preço e nos autorizou a sacar a salvação no seu nome de graça. Mas não é barata. Não é barata porque quem pagou o preço foi Jesus. Se você imaginar o tanto de cordeiro, de boi, de ovinos, de suínos, não suínos, mas de ovinos, equinos, animais que eram sacrificados lá no Antigo Testamento para purgir o pecado do povo, para purgar o pecado daquele povo todo, era milhões de litros de sangue derramado no altar, e o sacerdote ficava todo ensanguentado, uma sujeira terrível, uma loucura, uma bagunça. Mas Jesus, de acordo com Hebreus 9, entrou uma vez no Santo dos Santos, não foi mais, foi uma vez só, entrou e ofereceu um sacrifício tão excelente, que não é mais necessário ninguém entrar. Ele pagou o mais alto dos preços, deu a sua própria vida, e hoje nós somos salvos para a glória de Deus. É por isso que o Romanos 11 e o verso 6 diz: e se é pela graça, já não é pelas obras. Ao contrário, a graça já não é de graça. Se você encontrar alguém vendendo a salvação, negociando a salvação, trocando a salvação por favores, dizendo, olha, faz assim que assim você vai ser salvo, só se você fizer isso, então se confirma a sua salvação. É mentira do diabo e dele também. É mentira de todo mundo que está com essa pregação errada. A salvação é inteiramente de graça. Em 1 Coríntios 6, verso 20, o texto diz: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo, já que o preço que a gente foi pelo qual foi pago por mim é um preço alto, é caro, não é barato. Então agora eu valorizo esse preço vivendo dignamente para a glória de Deus. Salvação de graça, mas não é barata. Um segundo pensamento que eu sugiro para nós acerca da salvação, que está plenamente alinhada com a salvação dos Salmos, é: a salvação é individual e coletiva ao mesmo tempo. A salvação é individual e coletiva ao mesmo tempo. É individual porque cada um de nós somos salvos nas nossas próprias situações. Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem um momento da vida em que Jesus te alcançou. Cada um de nós está perdido de um jeito, irmãos. E ninguém aqui pode falar de ninguém. Ninguém aqui pode apontar ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Ah, eu sou menos pecador que fulano. Há controvérsias. Todos nós somos pecadores. Éramos pecadores dignos de ir para o inferno. Nós estamos indo para lá a passos largos, mas fomos alcançados pela salvação de Jesus Cristo. E a graça de Deus nos nivelou. E o nível aqui é um só: Filho de Deus. Aleluia. É individual porque cada um de nós estamos numa situação, mas é coletiva porque o jeito que Deus decidiu salvar o mundo, Deus não salvou as pessoas assim em grupos seletos. Ó, peraí, eu vou salvar aqui os brasileiros e vou deixar aqui o pessoal aqui, deixa eu ver, aqui da América do Norte em stand-by. Eles vão, depois eu li. Não, irmãos, Deus foi todo mundo. Jesus derramou sangue e o sangue dele salva todo mundo. Salva a gente lá no outro lado, na China, salva o pessoal aqui em cima na América, salva quem está lá embaixo na América do Sul, lá embaixo, salva quem está onde tiver um ser humano apto para crer que Jesus é o Senhor, ele vai ser salvo pelo sangue que foi derramado. É individual, mas é coletiva. É por isso que Gálatas 6, verso 5 diz: porque cada um levará o próprio fardo. E esse texto não está falando de um fardo que seja o fardo da salvação, mas é o fardo da responsabilidade de agir como alguém que foi salvo. Porque uma vez salvo, existe uma responsabilidade sobre a nossa vida de andar dignamente. Então isto é individual. Eu não posso depender da sua salvação para garantir a minha. Olha, o pastor tem sido um bom pastor, rapaz, eu acho que ele vai salvar a si mesmo e vai me salvar também. Então eu vou
fazer a minha correria aqui, e aí ele ia dar uma força pra gente quando chegar lá no juízo final, o pastor vai interceder por mim. Não, rapaz, o pastor vai, é ele por ele e você por você. É individual esta responsabilidade. Porém, a salvação também é coletiva, porque Jesus salvou a todo que crê de uma vez só. Bendito seja Deus. Zacarias 9, verso 16, é uma profecia muito grande. O Senhor seu Deus naquele dia os salvará como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Aleluia! O Senhor salvará o seu povo coletivamente, e o Senhor também salva o seu povo de maneira individual. Essa dicotomia é legal de ser entendida por nós, é importante ser entendida. Mas um terceiro pensamento que eu vou sugerir para a gente é que a salvação é milagrosa espiritualmente e materialmente. A salvação é milagrosa espiritualmente e materialmente, porque no combo da salvação não é salvo somente a matéria invisível, é salva também a matéria visível. Ou seja, Deus salva o espírito perdido do homem que não tinha conexão com ele, reativa essa conexão, e Deus salva purificando o corpo desse homem que estava lavado na sujeira, perdido na desgraça, e Deus alcança tanto a matéria invisível, que é o espírito, quanto a matéria visível, que é o corpo. Então aquele que é salvo, ele é alcançado tanto materialmente quanto espiritualmente. Pense quão bagunçada era a sua vida antes da salvação. E você que está assistindo a gente, você pode estar aqui também e talvez sua vida esteja meio bagunçada antes da salvação. Não há problema. Quando você alcança a salvação, quando você recebe a salvação, Jesus começa a transformar uma conexão espiritual, e é uma limpeza material e física que acontece para a glória de Deus. Nós somos transformados em novas criaturas. Aleluia. Romanos 6, verso 19 diz: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Sim, nós oferecíamos os nossos membros para a injustiça e para a maldade, porque nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Uma vez que a pregação do evangelho bateu, uma vez que nós somos vivificados pela pregação do evangelho e fomos capazes de crer que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai, nós fomos alcançados pela salvação. Aleluia. E então começa uma transformação interna que se revela de maneira externa, e tudo que estava errado por dentro se transforma, e tudo que estava errado por fora se transforma. Bendito seja o Deus da nossa salvação. O Salmo 23 é para nós uma luz tratando e lidando com a salvação. O Salmo 23 tem diversas maneiras de se interpretar, e eu vou voltar a este texto do Salmo 23 agora, dizendo que este salmo possui aspectos muito bonitos no que diz respeito à salvação. Algumas maneiras de interpretar o salmo podem nos dar uma visão tão diferente deles. Então, eu vou fazer duas interpretações, em que a primeira nós vamos lidar com a interpretação mais alegórica e até um tanto histórica, e na segunda nós vamos fazer uma interpretação soteriológica, voltada para os quesitos da salvação no Salmo 23. Ao observar o Salmo 23, pelo menos 3 perguntas aparecem na mente daquele que está focado na salvação. A primeira pergunta é: quem precisa de salvação? Porque já que a gente tem salvação, a pergunta é: quem precisa de salvação? Bom, todo mundo precisa de salvação. Todo aquele que nasceu um dia, que está vivo até hoje, se você não tem salvação, você precisa de salvação. Todo mundo precisa de salvação. E o que é essa salvação? A salvação, ela é um resgate, é vir das trevas para a luz, é sair de um estado de morte, de podridão, de tristeza, de inconsciência quanto ao pecado, e participar de uma consciência limpa e pura das verdades divinas de que Deus existe e Ele pode abençoar aquele que nele crê. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram
e foram destituídos. Oh, meu Deus. Foram afastados. Eles têm necessidade da glória de Deus. Irmãos, todos pecaram, não é alegórico, é todos. Todo mundo pecou. Todo mundo, em Adão, todos pecaram. Por causa de Adão, toda a raça humana fadada ao pecado. Porém, para a glória de Deus, nós temos Jesus. E aí a segunda pergunta que eu faço, baseado nesse tema da salvação, é: quem é que oferece salvação? Porque se todo mundo precisa de salvação, eu tenho que descobrir quem é que oferece, quem pode dar salvação para a gente. E aí é muito claro que Jesus vai citar a si mesmo em São João 10 e o verso 11, dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus está dizendo aqui, oh aleluia, Jesus está dizendo: deixa a salvação comigo, eu sou o bom pastor, eu salvo, eu tiro de baixo e coloco em cima, eu tiro do esconderijo e coloco em lugar aprazível, eu tiro do lodo, da lama, da podridão, eu tiro das drogas, da prostituição, eu tiro da vida louca, do crime, eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas ovelhas, ovelha de qualquer ovelha, eu dou a vida, eu sou o bom pastor. Aleluia. Isaías, o profeta vai dizer no capítulo 59 que a nossa iniquidade faz separação entre nós e Deus. E a pergunta que nós fazemos, quem oferece salvação, é respondida também lá em Atos capítulo 4 e o verso 14. Os discípulos, os apóstolos, pregando com muita veemência, irmãos, esses camaradas pregaram com muita força, com muita graça, e eles disseram assim, ó: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que nome é esse? É o nome de Jesus, é o nome de Jesus, é esse quem a gente prega, nós pregamos Jesus, este crucificado. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5, 2 verso 5, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com sabedoria de palavras, com expertise, eu não fui com conhecimento humano, com filosofia terrena, eu não fui com conhecimento barato, eu fui no poder de Deus, e eu fiz vocês conhecer Jesus Cristo e este crucificado. É no nome de Jesus que existe salvação. As igrejas e as organizações existem para que haja um reconhecimento denominacional, para que você se reconheça com um grupo, com um determinado segmento de pessoas que fazem menção do nome de Deus, mas salvação está no nome de Jesus. Nenhuma denominação pode salvar ninguém. Quem salva é Jesus de Nazareno. Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno. Uma terceira pergunta para a gente finalizar esse pensamento aqui: o que é salvação? Porque se todo mundo precisa de salvação, Jesus oferece salvação, o que é salvação? Bom, salvação é um plano de Deus, irmãos. Salvação é um plano de Deus. Por isso que é de graça. Porque se fosse o plano do governo, você sabe quanto que ia custar. Misericórdia. Se fosse o plano de uns governadores, aí você ia ver o valor que ia ser a salvação. Se um prefeito fizesse a salvação, você ia ver quanto é que ia custar a salvação. Se eu ou você desenhasse, a gente ia querer ganhar vantagem, mas a salvação, como é plano de Deus, é de graça. Quem estruturou, quem pagou, quem fez é Deus. É de graça para mim e para você. Aleluia, o Rei Jesus. A salvação é dom de Deus, por isso que ela é individual, porque o dom de Deus é dado para cada pessoa exatamente na medida da pessoa. Deus não conhece a gente unicamente de maneira coletiva, Ele te conhece de maneira individual, sabe seu nome, seu desejo, seus gostos, sua personalidade, seu caráter. Ele conhece as suas linguagens. Deus interage com a gente em um nível assim muito particular, e é por isso que a salvação é um dom de Deus, por isso é individual. Agora, a salvação também é uma obra de Deus. É uma obra de Deus, por isso ela é milagrosa. Irmãos, se a gente olhar para um ser humano nesse mundo perdido, nos olhos carnais, nós vamos olhar para ele e dizer: isso aí é uma pedra de tropeço na sociedade. Esse aí é um perdido, esse aí é um... Rapaz, alguém tira esse homem daqui, alguém afasta fulano de mim, alguém tira... Isso aí para mim é cadeia ou morte. Para mim, eu não tenho... A gente tem esse pensamento que nós somos limitados, porém a salvação é tão milagrosa que Deus transforma. Oh, aleluia!
Aleluia! Aleluia! Há uma limitação no ser humano, porque a gente pega um pedaço de ouro e faz um santo, a gente pega um pedaço de barro e faz um santo, a gente pega um pedaço de madeira e faz um santo, a gente pega um pedaço de gesso e faz um santo. Deus não. Deus pega o sem vergonha e faz um santo. Aleluia. Deus pega a prostituta e faz uma santa. Deus pega o perdido e faz um santo. Deus pega o mentiroso e faz um santo. Deus pega aquele que não vale nada e faz dele um santo. É ilimitada o poderio da salvação de Deus. Ele alcança o mais perdido e faz um santo para a glória do seu nome. Aleluia! Aleluia! Deixa eu voltar agora para nossa dedicação ao salmo mais famoso da história. E dizem os cristãos mais experientes, né, que quando alguma pessoa é pega de surpresa no culto, não tem nenhum devocional preparado, não tem nenhuma pregação, um negócio pronto ali, nem tem nada assim muito, né, arrumado, ou é o Salmo 46... Não sei se vocês concordam comigo. Não sei, senhor. Ou é o Salmo 91, ou é o Salmo 23, né? Um desses três vai aparecer. Mas não é o nosso caso hoje, para a glória de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Existem pelo menos duas interpretações, como eu sugeri, para o Salmo 23. E eu vou fazer menção da primeira, que é uma interpretação mais alegórica e também histórica. A primeira seria tradicional, né? O salmista louva a Deus por ser o seu pastor, louva a Deus porque o Senhor, né, deu conta dos seus inimigos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, muito simples. E a segunda interpretação, que é essa mais alegórica, ela lida com a visita de um amigo que Davi recebeu. Essa narrativa é feita por alguns historiadores, e esse amigo que Davi recebe, ele está em uma situação difícil. Altas horas da noite, esse amigo vem ter com Davi. E na madrugada ele conta para Davi a sua história. Ele diz que acidentalmente matou alguém. Entrou em luta corporal, matou alguém e ele estava à procura de abrigo, porque em breve ele ia ter que fugir para uma das cidades de refúgio que estão determinadas lá em Números capítulo 35. Enquanto ele vai descrevendo as cidades para onde vai, aí Davi vai escrevendo o Salmo 23. E parece até interessante porque os levitas eles receberam apenas 48 cidades das tribos de Israel. Isso está em Números 35, versos de 2 até o 7, de 2 ao 5, e aí o verso 7 também. E dentre essas 48 cidades, 6 delas foram separadas como chamadas cidades de refúgio, para abrigar um homicida involuntário, alguém que tenha cometido um crime de maneira involuntária. Então ele fugiria para uma dessas cidades e ficaria lá, e de acordo com a lei, até que o sacerdote daquela época morresse, ele deveria ficar dentro da cidade. Se ele fosse encontrado fora da cidade, alguém pertencente à família de quem ele cometeu o assassinato, contra quem ele cometeu o assassinato, poderia pegá-lo na rua e matá-lo, exercendo justiça também. Em ordem para que ele ficasse vivo, ele tinha que ficar dentro de uma das cidades de refúgio. São 6 cidades de refúgio e no caso, cada verso do Salmo 23 é dedicado a uma dessas cidades. Por exemplo, Quedes, que é a primeira cidade, poderia fazer alusão ao verso primeiro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quedes quer dizer lugar para o cansado. Então faz um certo sentido assim, alegórico, interpretar Quedes como o primeiro verso do Salmo 23. Hebron, que seria a segunda cidade, quer dizer lugar de comunhão. E aí o Salmo 23, no verso 2, diz que ele refrigera minha alma por amor do seu nome. A terceira cidade, Hebron. A terceira cidade, Siquém, no caso agora. Siquém é lugar para o cansado e Hebron, lugar de comunhão.
Quedes, santificação para o impuro. Aí a quarta cidade é Bezer, que é lugar de refúgio para o fraco. E então a gente vai comparar a quarta cidade com o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, enquanto o amigo narrava para Davi a cidade que ele ia, Davi compunha ali o Salmo 23. A quinta cidade é Ramote, que é lugar de refúgio para o humilhado. E aí no verso 5 o texto diz: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E por último temos a cidade de Golã, que é um lugar de refúgio para o triste. E aí no Salmo 23, o verso 6, certamente bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias. Dá até uma pregação, dá até para a gente pregar sobre isso um dia com mais tranquilidade. Essa comparação teórica entre as cidades de refúgio e o Salmo 23, onde um amigo descreve para Davi as cidades que ele gostaria de ir. Davi vai escrevendo o Salmo, traz para a gente um certo privilégio de entender hoje, com essa perspectiva, que os Salmos 23 podem também ser aplicados com essa notação, com essa aplicação diferenciada. Porém, o Espírito Santo falava ao meu coração, enquanto eu estudava para falar essa palavra, que o Salmo 23 está mais conectado com a salvação do que eu imaginava. O Salmo 23 está mais ligado com a salvação do que eu até fazia sentido. E eu comecei a pesquisar, comecei a orar a Deus, comecei a ver aquilo que Deus estava trazendo para o meu coração, e eu comecei a entender que o Salmo 23 está ligado diretamente com a salvação. E a gente vai olhar o Salmo 23 e vai surgir lá no Novo Testamento, vai aparecer lá no Novo Testamento as sombras da salvação que estão aparecendo no Salmo 23, que está lá no Antigo Testamento. E eu vou dizer a você que essa interpretação, ela vai traduzir os versos do Salmo 23 para uma aplicação mais técnica lá nos evangelhos, lá nas cartas de Paulo, e vai fazer essa conexão dizendo para a gente acerca da salvação. Toda vez que a gente olhar o Salmo 23 hoje, eu quero que você traga ao seu coração também essa interpretação falando da salvação. O texto começa assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí Deus falou no meu coração, irmãos, que esse texto, essa primeira parte do Salmo, ela está ligada com o conceito de adoção. Essa aí é uma palavra grega que quer dizer iliothesia, ela fala de pegar alguém para adotar, trazer como filho, independente do histórico ou da origem, trazer para a filiação, adotar. E aí a gente vai entender que na salvação, irmãos, nós fomos adotados. Nós não somos judeus, ninguém aqui é judeu, nós somos gentios. E Deus escolheu nos adotar para a salvação. Oh, aleluia! Grande é o nome do Senhor no nosso meio. É por isso que Romanos 8,15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual nós clamamos: Abba, Pai. Irmãos, nós fomos adotados. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Quer dizer que a gente foi adotado. Nós éramos ovelhas perdidas e desgarradas, mas a gente foi adotado. Aleluia! Nós estávamos abandonados no mundo, mas a gente foi. O pastor chegou e nos trouxe para o seu aprisco para cuidar da gente. Ele nos trouxe para o aprisco de segurança. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Diz que a gente foi adotado. Não tínhamos paternidade, não tínhamos pai, não tínhamos ninguém por nós, e o inferno nos esperava, mas o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia! O texto continua e o verso 2 diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso. Essa parte do texto do Salmo 23, o verso 2, ela demonstra um conceito de justificação. É o conceito do grego que aparece lá no Novo Testamento, que é dikaio, que está falando de pagar uma dívida, está falando de pagar as suas contas.
E irmãos, eu não tinha quem pagasse meu pecado, eu não tinha quem curasse, quem cuidasse de mim, mas Ele agora me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para as águas de descanso. É Ele quem me faz, é Ele quem me leva, é Ele quem me justifica. Oh, aleluia! Esse conceito de justificação aparece porque eu não poderia justificar a mim mesmo em hipótese alguma, mas Ele é poderoso e Ele me leva, Ele me faz, é Ele quem me justifica. Aleluia! Ele se torna responsável pela minha dívida, não importa qual o tamanho dessa dívida, Ele paga, Ele aparece na minha história e paga a minha dívida. Bendito seja o Deus da minha salvação. Romanos 5:18 diz: pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Ou seja, pelo ato de Adão a injustiça aconteceu, mas pelo ato de Jesus a justiça apareceu. Aleluia! Pelos atos de Adão nós somos todos condenados, mas pelos atos de Jesus nós fomos redimidos. Adão fez a gente cair, mas Jesus fez a gente levantar. Ele me faz repousar em pasto verdejante, Ele me leva junto às águas de descanso. Aleluia! Pela salvação, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Seguindo no terceiro verso, o texto diz: refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Olha, essa parte do Salmo, o Senhor fala ao meu coração que ela tem um sentido de, ela carrega ou implica um conceito de propiciação, que é o hilasterion no grego. Esse conceito, ele diz que é o derramamento, é o purgar do sangue que nos guia para a vereda de justiça. Então esse conceito está dizendo para mim que Ele refrigera minha alma e me guia pela vereda da justiça, é porque pelo sangue de Jesus que foi derramado existe a possibilidade de que eu seja limpo da culpa e lavado. Propiciação é derramamento de sangue, e por causa do derramamento do sangue existe remissão do meu pecado. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é a prova viva de que um sacrifício foi feito e de que eu não tenho mais culpa de nada. Ele se colocou no meu lugar, Ele é a minha propiciação. Ele colocou o meu sangue, tinha que ter derramado, mas eu não tinha sangue suficiente e não tinha sangue puro. O meu sangue não me salvaria e não salvaria ninguém, mas o sangue de Jesus derramado salva o pecador, salva o perdido, salva o abandonado, salva o que está nas drogas, salva o que está na mentira, salva aquele que se perdeu. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia, neste dia, bendito seja Deus pela salvação. É 1 João capítulo 4 verso 10 diz: nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele veio como substituto, aleluia, Ele veio para ficar no meu lugar de punição, e é por isso que nós precisamos valorizar o sacrifício de Jesus. Ele ficou no seu lugar, Ele padeceu no meu lugar, Ele comprou e pagou a nossa dívida, e agora nós temos salvação. Ele refrigera minha alma, Ele me guia na vereda da justiça por amor do seu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. O verso 5 diz ainda: que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Essa parte do texto do Salmo 23 aponta para um conceito de redenção. Oh, aleluia! É o apolostrosis do grego, é aquela ideia de redimir, é aquela ideia de trazer de volta a um lugar de honra, é a ideia de colocar de novo em um lugar
colocar um patamar de respeito. Redimir é trazer, limpar uma coisa que está muito suja e colocar na estante lá no alto como um sinal de decoração. É redenção. Ou ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Irmãos, quantas vezes a gente já andou nesse vale? Quantos de nós já estivemos lá no vale da sombra, já viu a morte de perto? O inimigo já tentou tirar você de circulação muitas vezes, já tentou matar e acabar com a sua vida, mas graças a Deus pela redenção. É o ato de restabelecer um lugar de honra. Antigamente, quando você não tinha Jesus, você ia morrer e ia para o inferno, e o diabo tentou muitas vezes te matar, mas agora em Jesus Cristo, caso ele tente te matar, você vai encontrar com Deus direto, aleluia, porque você foi redimido. Era uma perdição, agora é redenção. Era abandonado, agora é amado. Era perdido, agora é escolhido. Bendito seja o nome do Senhor. Efésios 1 verso 7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E essa redenção coloca a gente em um patamar de visualização tão grande, que os seus vizinhos, eles que te viam todo atrapalhado, hoje são aqueles que lembram de você. Poxa, fulano era perdido, olha como é que fulano está hoje. Olha, a redenção é visível, a redenção aparece porque Deus nos redime de tal forma que ele tira de um lugar de podridão e tristeza e nos limpa de tal forma que as pessoas precisam observar o que é que ele fez na nossa vida. A redenção acontece. E aí o Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Irmãos, não tema pela sua salvação, não tema pela salvação de alguém que está perto de você, não tema pela salvação do seu parente, porque há uma redenção de Deus preparada para ele, há uma redenção divina preparada para a sua família. O Deus que redime ainda existe, o Jesus que redime está no trono, ele está à destra de Deus intercedendo por nós, e Jesus vai redimir quem precisa redimir, ele vai trazer quem precisa trazer, ele vai cuidar de quem precisa cuidar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Oh, quantos de nós, quem te trouxe para a redenção foi a vara de Deus? Quantos de nós, quem te trouxe para a redenção foi o cajado de Deus? Mas trouxe, foi na varada, mas veio, foi na paulada, mas veio, foi no tranco e barranco, mas veio. Deus te trouxe e Deus traz quem Deus quer trazer. Diga aleluia pela salvação. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. O verso 6 do Salmo 23 alegra o meu coração. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esse texto, esse trecho do Salmo 23 denota o conceito de glorificação. Oh, aleluia, meu Deus do céu, é o doxazo, é a expressão grega para glorificar, para brilhar, para dar um brilho final, para dar uma luz no final, como você termina de polir uma coisa e dá um lustre, e aí aquilo brilha. É este o conceito que a palavra grega vai revelar pra gente. Olha, eu vou dizer uma coisa para nós: glória é tudo que Deus é, tudo que Deus tem. E quando Deus nos transforma na salvação, tem uma coisa que ele coloca na gente, que é só para dar aquele brilho final, é glória. Oh, aleluia. Deus coloca glória nos seus filhos, e não é uma glória evanescente, não é uma glória que se acaba, não é uma glória passageira, é a sua própria glória. Este é o processo de glorificação, porque Deus começa a glorificar a gente agora, para que naquele dia nós atinjamos um nível total de glorificação diante dele, quando a gente chegar lá no céu. Então, quando você chega onde chega, e alguém pergunta: você é crente? É glória brilhando na sua vida. Quando você chega onde chega, e alguém diz: rapaz, você pode fazer oração? É glória de Deus brilhando na sua vida. Deus coloca glória na gente, e é pela glória que ele manifesta o seu poder, e ele vai repreendendo o mal pela glória que manifesta em nós. É Deus sendo glorificado na gente, é Deus nos glorificando. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, aleluia.
Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, é glorificação. E aí, o 2 Coríntios 3, verso 18, vai dizer assim, ó: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo está dizendo pra gente que Deus trabalha em nós e começa a executar essa transformação de glória em glória. Esse processo é de iluminação em iluminação, é de revelação em revelação. Deus vai se mostrando pra gente, e Ele vai mostrando sua glória, Ele vai manifestando a sua glória. E aí, uma curiosidade para nós, é que quando Deus diz a Moisés, lá em Êxodo 33, Moisés diz, mostra-me a sua glória. Aí Deus diz, Moisés, espera aí que eu vou mostrar. E aí Deus fez passar diante de Moisés a sua bondade e a sua misericórdia. Moisés queria ver a glória, mas Deus passou a bondade e a misericórdia. Moisés queria ver o esplendor, o brilho, o tremor, a luz, o relâmpago, mas Deus passou diante dele a bondade e a misericórdia. A glória de Deus estão estritamente ligadas com a sua bondade e com a sua misericórdia. Quando Deus se revela em glória pra gente, vem bondade e vem misericórdia. Você pode dizer aleluia, porque Deus está se revelando pra gente na sua glória. Aleluia, bendito seja o Rei Jesus. Aleluia. E aí o texto finaliza no Salmo 23 com uma coroa de glória, porque o texto diz assim no verso 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Oh meu Deus, eu não sei quantos seguidores você tem no Instagram, eu não sei quantos seguidores você tem lá no Facebook, não sei, mas nós só precisamos de 2, aleluia, você só precisa de 2 seguidores, você pode identificar quem são os seguidores que você precisa. Certamente a bondade e a misericórdia, oh aleluia, me seguirão todos os dias. Se a bondade e a misericórdia te seguem, não importa quem te atrapalha, não importa quem te importuna, bendito seja Deus pela sua misericórdia e pela sua bondade. Essa parte do Salmo 23 manifesta o conceito de ascensão. Ascensão é quando a obra da salvação finaliza e nós somos recebidos no céu com Jesus. Oh, aleluia! E esse certamente eu habitarei na casa do Senhor para sempre, não é vir morar aqui na igreja não, é na casa do Senhor lá em cima. É o Salmo 24 que diz: abriu entradas eternas e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso, forte na guerra, Ele é o Rei da Glória. Oh, é nestas entradas eternas que nós passaremos a nossa eternidade. Nós habitaremos na casa do Senhor para sempre, e a bondade e a misericórdia estarão diante de nós. Oh, bendito seja o Deus que nos salvou. Ele salvou a gente, não foi só para viver essa vida difícil de luta e terrível e tramóias e batalhas. Ele nos salvou para finalizar a salvação lá no céu. Nós estaremos com Ele para sempre. Bendito seja o Jesus que nos salvou. Aleluia neste dia. Oh, glória, glória ao nome do Senhor Jesus, o Deus da nossa salvação. O Salmo 23 alegra o nosso coração, falando da salvação. E é por isso que eu quero dizer a você aqui: glória a Deus pela salvação. Deus seja louvado pela salvação. É uma noite em que o Senhor nos convida a celebrar a salvação que Ele nos deu. É uma noite em que o Senhor nos relembra de anunciar a salvação a toda criatura. Todo aquele que se aproxima da gente precisa saber da salvação. É o momento em que Deus nos convida a refletir onde é que a gente estaria se não fosse pela salvação. É um momento em que juntos nós podemos dizer glória a Deus pela salvação. É um momento em que juntos nós podemos refletir dizendo: Senhor, nos usa para salvar alguém, me usa para ajudar alguém, me usa para salvar um perdido, me usa para ser uma extensão do teu braço, resgatando alguém que está caindo no fundo do inferno. Me ajuda. Oh, glória a Deus pela salvação nesse dia. Oh,
glória a Deus pela salvação nesse dia. Glória a Deus pela salvação neste dia. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus pela salvação nesse dia. Oh, glória a Deus pela salvação. Jesus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos salvou em uma obra espetacular. O Senhor começou a boa obra e o Senhor vai terminar, vai aperfeiçoar até o dia do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus pela salvação. Glória a Deus pela salvação. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Digno é, Senhor, sob o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Fique de pé e eleve as mãos. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, oh, mas ressuscitou. Aleluia, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, bendito seja o Senhor pela salvação. Bendito seja o Senhor pela salvação. Bendito seja o Senhor pela nossa salvação. Deus, nesse momento salva o perdido, salva na nossa família, Deus, pastores, obreiros, membros, ó Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, que têm familiares não salvos. Na minha família, salva, Deus, aquele que ainda não foi salvo. Eu oro pela salvação daqueles que não foram alcançados, Jesus. Salva o perdido agora, toca o coração daquele que está endurecido, mostra a tua salvação para ele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu Salvador. Bendito seja o nome de Jesus. Salva, Deus, aquele que está em necessidade. Salva, Deus, o que está indeciso. Salva o que caiu no ateísmo. Salva o que caiu na mentira, nos enganos da ciência e da cientologia. Salva, Jesus, aquele que está enganado, ó Deus, pelas psicanálises da vida. Salva aquele que está perdido nas suas próprias paixões. Salva, salva.